Brasil é o país do mundo que possui o maior número de cirurgiões dentistas. Nós temos muito orgulho hoje da nossa pesquisa. Para se ter ideia, o Brasil hoje possui um número grande de faculdades, isso é certo, mas algumas dessas faculdades são mencionadas como as melhores do mundo. Hoje, a produção científica que nós temos no Brasil é de altíssima qualidade. Nós temos professores hoje no Brasil que são conhecidos e renomados mundialmente por estarem entre aqueles que mais publicam trabalhos nas revistas mais importantes. Dentro da nossa área, a implantodontia, nós temos a segurança que as pesquisas, não só no Brasil, mas no mundo todo, têm mostrado cada vez mais a eficiência e a eficácia e a segurança do titânio como sendo material de eleição para os implantes dentários. Hoje temos a segurança de que aquilo que oferecemos para o nosso paciente é um tratamento seguro e eficaz. O titânio vem sendo estudado há muito tempo e essas pesquisas são seguras e mostram que a biocompatibilidade é algo inquestionável. Mas poxa, doutor, por que então eu fiz um implante e depois de um tempo eu perdi esse implante, fiquei com gosto ruim na boca, tive um inchaço? Muito bem, isso não é por conta do problema com o titânio do seu implante. Isso não tem como ser o causador. O problema sim, talvez tenha sido a falta de manutenção, a falta de visitas ao dentista e a falta principalmente do cuidado que o implante exige, tal qual o dente normal. É necessário que você tenha o mesmo cuidado com os seus dentes como com os implantes. Se houver algum problema de infecção nessa reabilitação por implantes, aí sim você pode perder seu tratamento. Ao longo dos anos, a indústria vem de uma forma bem contundente, melhorando a superfície desse implante para que a osseointegração seja de melhor qualidade ainda. De qualquer forma, hoje ela já é muito boa. É claro que o que desejamos é algo que seja mais natural ainda. E por isso que de vez em quando uma ou outra pessoa fala, poxa, mas será que o titânio ele é seguro mesmo? Ele é de fato extremamente seguro. O que vai ser muito interessante é quando a ciência de tal forma evoluir e que nós possamos ter, quem sabe, uma quarta dentição oriunda das nossas próprias células. Ainda não chegamos nesse ponto. É capaz que um dia, não muito distante, isso aconteça. Mas na atualidade, o implante de titânio é extremamente seguro. Toda essa discussão que fizemos com vocês hoje, ela é baseada em pesquisa científica de alta qualidade. E essa pesquisa nos aponta cada vez mais que aquilo que vem sendo feito, e vem sendo feito há décadas, é muito seguro, muito eficaz e nos traz muita confiança para utilizarmos nos nossos pacientes. Muitas vezes a gente ouve falar que implante é melhor que dente. E implante não é melhor que dente. Não é possível que a gente faça alguma coisa artificial que seja melhor do que um dente saudável. Mas sim, implante às vezes é melhor do que um dente doente, um dente que está quase condenado. Então a gente permeia ali um caminho bem complexo de indicar corretamente quando que a gente pode condenar um dente e substituir ele por um implante. O implante mudou o rumo da odontologia. Nessa minha carreira de mestre e doutorado em prótese, a gente tinha que se prender nos dentes vizinhos ou apoiar em próteses removíveis para substituir uma mastigação completa. E hoje a gente consegue, através dos implantes, devolver uma mastigação extremamente eficiente, com muita qualidade. E a gente aprendeu que o implante não é para sempre. 30 anos atrás a gente falava, não, o implante dura para sempre. Não é possível que alguma coisa artificial que a gente coloque no corpo dure para sempre, dure mais do que o dente do paciente. Mas o implante tem uma taxa de êxito enorme, usando excelentes materiais, aprendendo a técnica correta, a indicação correta e fazendo uma prótese correta. Muitas vezes a gente fala de implantodontia só preocupado com a técnica cirúrgica, com a instalação desse implante. Hoje a gente sabe que além do implante, em quase 90% dos casos a gente tem que fazer um tipo de enxerto
para substituir ou para prevenir uma perda óssea ou uma perda de volume gengival que pode trazer uma doença para esse paciente em curto prazo do nosso implante, mas as próteses têm que ser muito bem trabalhadas. Então a gente aprendeu ao longo desses... A implantodontia tem aí praticamente 50 anos, mais de 50 anos, como manejar isso muito bem. Hoje, posso afirmar para vocês, utilizando um bom material, trabalhando com um bom implantodontista ou um bom cirurgião dentista que está habilitado a fazer implantes e a reabilitar em cima desses implantes, a gente vai ter uma taxa de êxito muito alta. Mas mesmo os melhores implantodontistas do mundo têm insucessos, né? Não existe nada em saúde que seja 100%, que tenha 100% de êxito. A gente tem uma taxa de sucesso muito alta, permeando aí os 95% ou mais. Então, quando a gente começa a perder mais implante do que essa taxa de 5%, a gente tem que rever a nossa técnica, tem que rever o material que a gente está usando. Por quê? Porque tudo que os materiais, as pesquisas mostram para a gente, as publicações científicas, é que o êxito de um bom implante bem trabalhado permeia ali 95% de êxito. Tá? Outra coisa que a gente vem aprendendo com o tempo é que, por mais evoluído que os materiais estejam, que as técnicas estejam, nós dependemos de um tempo de cicatrização. E esse tempo de cicatrização pode variar de caso para caso e pode variar ao longo da vida desse paciente, né? Então não é possível a gente tratar um paciente que tem aí os seus 80, 90 anos da mesma forma que a gente trata um paciente jovem, falando de tempo de cicatrização. Então é muito importante a gente entender toda essa parte biológica, né? Então quando a gente faz implante, você fala de implantes, a ideia é que é um negócio muito mecânico. E não é, a gente tem uma biologia por trás de toda essa especialidade muito grande. Eu arrisco dizer que a implantodontia mudou o rumo da odontologia. E o implantodontista, mais uma vez, mesmo sendo um cirurgião, ele precisa conhecer muito de prótese. Por quê? Porque o paciente não quer, o paciente não quer um implante, ele quer um dente que está fixo em cima de um implante ou de vários implantes. Ele quer mastigar, ele quer sorrir. Então, o cirurgião tem que conhecer um pouco de prótese para colocar esse implante no local correto. Ao mesmo tempo que o reabilitador, se não for o mesmo profissional, precisa conhecer da parte cirúrgica. Porque às vezes ele vai pedir para o cirurgião dele colocar um implante no lugar que é impossível tecnicamente, ou que teremos que fazer tantos procedimentos cirúrgicos para colocar aquele implante no local desejado, que a técnica acaba sendo muito traumática para o paciente e a gente acaba caindo numa taxa de êxito menor. Então é uma especialidade muito complexa, que você precisa de uma equipe multidisciplinar ou você ser um cirurgião e cirurgião dentista com uma formação muito ampla, uma formação de base cirúrgica e de reabilitação protética. Por ser mestre e doutor em prótese, ter vivido a minha vida inteira reabilitando casos, eu também falo que uma das coisas mais difíceis que tem é a reabilitação sobre implantes. Tá? Quando você faz uma coroa sobre um dente, a gente está acostumado com aquela anatomia. Quando a gente faz uma reabilitação sobre implantes, no meio daquele dente vai emergir um parafuso. Então você precisa conhecer muito bem de anatomia de dente, de materiais disponíveis para a gente fazer essa prótese. Isso é uma das coisas também que avançou muito nos últimos 30 anos e nos últimos 10 anos mais ainda, né, com a entrada da tecnologia na implantodontia e na prótese, principalmente nos laboratórios de prótese. Hoje a gente tem toda uma solução digital que você escaneia os seus implantes, escaneia a boca do paciente, desenha essas próteses no computador e normalmente o computador faz a fresagem de qualquer que seja o material restaurador, mas o padrão de excelência das próteses melhorou muito nos últimos anos. Outra coisa é que essa tecnologia avançou e facilitou a vida do implantodontista é na parte de planejamento. Quando eu comecei a fazer implante 30 anos atrás, nós planejávamos os casos com uma radiografia panorâmica, uma radiografia que nós fazíamos no consultório periapical. Hoje em dia existem exames extremamente precisos, existem excelentes tomógrafos e tomografias que nos trazem informações muito pertinentes.
quanto à anatomia do osso do paciente, quanto a acidentes anatômicos que a gente pode e deve evitar. Então, nossa cirurgia fica muito mais tranquila. E existem softwares de planejamento onde você instala esse implante virtualmente dentro do osso. Então, você sabe praticamente exatamente o que vai acontecer antes de anestesiar o seu paciente. E se você quiser evoluir mais ainda nessa direção, existem as cirurgias guiadas, onde você encaixa na boca do paciente um índex que sua broca vai passar dentro dessa guia cirúrgica. Então, a tua precisão de fresagem é muito, muito grande. Então, é impressionante o como a coisa vem avançando, como a gente evoluiu nessa especialidade tão maravilhosa, como os materiais vêm evoluindo. O titânio é um material extremamente seguro, tá? Então a gente sabe disso nos últimos 50 anos, a gente vem reabilitando as pessoas com o titânio, um material extremamente seguro, os melhores resultados perto de todos os outros materiais em odontologia, né? A indústria está sempre buscando novas soluções, mas o titânio é extremamente seguro e hoje é o único material, arrisco a dizer que é o único material que pode resistir a esforços cíclicos ao longo dos anos, né? A gente vê novos materiais sendo lançados, novas ideias de reabilitação, e isso deve acontecer. Então, o que eu fazia 5 anos atrás, eu não faço hoje. A gente vem aprendendo técnicas, vem aprendendo com os nossos insucessos. Então, ao longo desse tempo, a gente vai evoluindo tudo. Então, quando der para salvar um dente, com certeza essa deve ser a primeira opção do dentista. Salvar aquele dente, não arriscar e achar que um implante vai ser melhor que um dente. Por alguns motivos, né? Implante é melhor que dente ruim. Mas se você tem um dente bom, um dente que pode ser salvo, fazendo um tratamento, às vezes tratamento de canal, colocando um pino, um material restaurador, se ele vier perder esse dente daqui 5 anos, as técnicas já estão mais evoluídas. Então a gente vai conseguir promover para esse paciente uma reabilitação melhor, que vai durar mais tempo, né? Então a ideia é essa especialidade é maravilhosa, uma especialidade que demanda muito do profissional. Então, o profissional que quer fazer implante tem que estudar muito, tem que conhecer da cirurgia, a prótese, e tem que estar sempre estudando e se atualizando, pois as coisas evoluem demais, tá? Outro recado muito importante é que implante não tem cárie. Essa é a única diferença entre implante e dente. De resto, ele é uma fixação que está aderida no corpo, que tem todo o conceito de invasão de bactérias dentro do nosso implante. Então é um implante que pode ter uma doença periodontal, uma periimplantite, que é muito mais agressiva do que uma periodontite. É uma das grandes causas de perda de implantes. O paciente tem que escovar, tem que higienizar muito bem, e o desenho da nossa reabilitação tem que permitir isso ao paciente. Então esse é um outro erro muito grave que a gente vê nas reabilitações. Várias fixações sem planejamento protético, e a hora que você vai colocar a reabilitação ou o dente em cima, é impossível do paciente higienizar. Tudo isso que eu falei para vocês é baseado em evidências clínicas e evidências científicas, que é o que é mais importante. A ciência sempre conta para a gente a história ao longo dos anos. Sou professor de odontologia e fui um dos introdutores da técnica de implantodontia nesse país, no ano de 1988. Naquela época, em 88, nós vivíamos uma situação diferente do que existe hoje, né, como situação. Ou seja, haviam implantes que não tinham muita base científica e eram tentativas heróicas e históricas de se substituir dentes através de um dente protético, uma prótese, que fosse colocada diretamente no osso. Por motivos que não vêm ao caso aqui, na realidade esses implantes não iam bem. Nessa altura, nós dávamos um curso de especialização na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. E eu percebi que havia uma técnica originária da Suécia, de um tal de professor Brennemark, que fazia com que os implantes dessem certo.
e durassem muitos e muitos anos. Conversamos com outros colegas, será que vale a pena nós entrarmos nisso? A implantodontia é tão precária nesses idos de 88, mas resolvemos que os trabalhos estavam publicados na literatura em revistas muito sólidas, resolvemos ir inicialmente para os Estados Unidos e posteriormente para Gotemburgo, na Suécia, e aprender a tal da técnica de implantes osseointegrados. Se chamava osseointegrado pelo fato de um implante colocado dentro do osso grudava direto no osso. Não tinha uma capa de fibras como os implantes clássicos tinham. E essa capa de fibras é, na realidade, o teatro onde atua a inflamação. Quando não existe fibra entre o implante e o osso, a inflamação tem muita dificuldade de progredir. E aí você me perguntaria, de onde vem essa inflamação? Essa inflamação vem da placa bacteriana que fica sobre o implante. Muito bom. Fomos, estudamos, voltamos, fomos originalmente num grupo de 6 profissionais e começamos a trabalhar que implantes podiam realmente ser viáveis. E eles podiam ser viáveis se fizessem num procedimento correto, técnico, preciso, onde se controlasse muito bem a temperatura da interface entre o implante e o osso. De 88 para 2024, nós percorremos um caminho maravilhosamente bom, maravilhosamente longo, que mudou a história da reabilitação bucal em odontologia. Para quem não tem um ou não tem mais dentes, mudou. Mudou totalmente a odontologia. Pensamos que o processo só teria validade se ele fosse ensinado para outras pessoas. Processos que dão só certo na minha mão ou na mão do meu vizinho não funcionam bem. O importante para um processo ser aceito é se determinar quais são as regras desse processo, de sorte que qualquer pessoa que estude, que era uma criança em 88, mas que estude, seja dentista, se especialize, faça mestrado e treine, consegue produzir os mesmos resultados que eu. Isso se chama reprodutibilidade do processo. Quer dizer, o processo só é bom se atende muita gente, e o processo só é bom se as gerações que vêm depois, ou que vêm junto, possam aprender e reproduzi-lo no seu paciente. Por isso, se o processo de trazer esses implantes osseointegrados em 88 foi muito bom para a odontologia, o que seguiu em 89, 90, 91, 92, quando nós começamos a colocar esses processos dentro das associações e dentro da universidade, foi o que origina a gênese desse boom que nós estamos vendo hoje de implantodontia. Implantodontia é uma coisa a ser tratada com carinho. O poeta diz que amigo é para se guardar do lado esquerdo do peito. Isso é o que diz a letra da música. O paciente é para ser guardado no lado esquerdo do peito, junto com o coração. Porque, no fundo, nós, dentistas, somos prestadores de serviço. Nós somos prestadores de serviço na área da saúde. E o que vale acaba sendo o bem-estar e a saúde do paciente. A implantodontia, como nós conhecemos hoje, não é a mesma implantodontia que veio para cá em 88. Afinal de contas, nesses 36 anos, essa implantodontia, na realidade, mudou muito, porque a ciência evoluiu. E talvez esse seja o grande fato, a grande qualidade. Nós temos que saber que, no fundo, qualquer procedimento biológico, seja o implante, seja o fazer um canal à endodontia, seja uma operação de coração, seja uma operação por laparoscopia para me tirar um cálculo biliar,
qualquer procedimento em saúde humana tem que ser baseado em evidência científica. Ou seja, eu tenho que ter uma pirâmide de evidência científica que começa com estudos básicos, e no andar seguinte tem outros tipos de estudo, e no outro andar tem outros tipos de estudo, que são, basicamente, estudos básicos ou relatos de caso, lá embaixo. E na ponta, análises estatísticas e meta-análise. Para eu saber se aquele procedimento que eu vou adotar no consultório é suficientemente evidente do ponto de vista científico como algo que seja fortuito, eficaz. Não basta eu fazer um caso no meu consultório que deu certo em 6 meses e apregoar que isso é a nova moda. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona a saúde. Os procedimentos que são levados à clínica, ao consultório, são procedimentos que estão baseados numa evidência científica concreta. Evoluímos extraordinariamente nesses 36 anos. E o risco de evoluir extraordinariamente nesses 36 anos se deve ao fato de se manter uma linha, uma avenida larga, nas quais as transversais são transversais que modificam e levam para cima o procedimento original. Tentativas de atalho, tentativas de detour, tentativas de desvios, quando não baseadas em evidência científica, em ciência, em trabalhos, normalmente levam ao fracasso do caso. E o fracasso do caso é muito frustrante. Frustrante para o dentista e não atende aquele nosso requisito de tratar bem o nosso paciente, que deveria estar guardado no lado esquerdo do peito. Portanto, a implantodontia, eu acredito que foi uma das coisas maravilhosas que aconteceram para a odontologia. A implantodontia transforma uma técnica disseminada numa técnica acessível para todos os pacientes, para você conseguir repor dentes perdidos. Mas não é caro? É caro. Mas tem implantodontia nos órgãos governamentais, mas tem implantodontia nas faculdades, a preço de custo ou a preço liberado. Por isso que eu falo, sim, acessível a todos. E disseminada o suficiente para ser acessível a todos. A implantodontia que nós conhecemos hoje, que está sacramentada, é uma implantodontia relacionada a elementos de titânio. Por que o titânio? Porque o titânio é usado desde o fim da Segunda Guerra Mundial em próteses ortopédicas. Nós conhecemos muito bem o que acontece quando se coloca o titânio dentro do corpo. Para próteses de joelho, para próteses de quadril, para calotas cranianas de indivíduos que perderam parte de massa encefálica em acidentes. Por isso que o titânio foi usado. Nós sabemos muito bem o que acontece com o corpo, com esse titânio, depois de 40, 50 anos. Porque parte desses pacientes que tinham essas próteses de titânio já morreram e doaram o corpo, que foi feitas as autópsias, as necrópsias, que foi cortado em microscópio, que foi examinado para saber, será que esse implante envenena o corpo? Não. Nenhum dos implantes de titânio, sejam ortopédicos, sejam odontológicos, envenenam o corpo. Você acha que um dia isso vai mudar para outro material? Talvez. Talvez. Você acha que isso está mudando para a zircônia, por exemplo? Não, não acho. Porque não tem vantagem nenhuma um implante ser de zircônia. Ao contrário. Eu preciso fazer um implante de zircônia que seja suficientemente grosso para a zircônia, que é quebradiça, não quebrar.
Enquanto que eu posso fazer implantes finos de titânio, porque o titânio não quebra. Principalmente se ele tiver numa pureza adequada e num tratamento térmico adequado. Ele não quebra. E o zircônio quebra. Mas você acha que um dia vai mudar? Eu acho, claro que eu acho. Eu confio nessa engenhosidade humana. Claro que vai mudar. Mas como toda mudança, quando eu penso na minha mudança, eu tenho que pensar para o meu paciente. Está aqui. E para mim, qual é a vantagem de eu mudar o material do implante? E por enquanto, não tem nenhuma vantagem de mudar o material do implante. Tem vantagem de mudar o pilar que segura a coroa? Às vezes sim. Por quê? Porque se eu coloco um pilar de titânio, pilar é o segundo estágio, é a parte do implante que atravessa a gengiva. O implante é de titânio. Se eu colocar um pilar numa pessoa de gengiva muito fina, muito delgada, a marca do pilar, que é metálico, cinza, pode se transferir através da gengiva por um fenômeno óptico. Não é que o implante, o pilar, vai pigmentar a gengiva, mas uma gengiva super fininha, rosa, com um fundo que seja de titânio, pode deixar levemente acinzentado. Nesses casos, eu não coloco o pilar de titânio, eu coloco um pilar de zircônia, que em 88 não era possível fazer. E por que de zircônia? Porque a zircônia é branca, totalmente neutra. Então você vê vantagens de substituição do pilar de titânio por pilar de zircônio? Vejo. Em casos que eu falei de gengivas super delicadas, que não vão receber nenhum tipo de enxerto. Onde a estética manda. Você vê vantagens de substituir o elemento de titânio lá dentro do osso por um elemento de zircônia? Não. Não vai aparecer nunca. E só vejo desvantagens pela fragilidade que a zircônia tem. Isso para citar um exemplo para vocês de que mudanças são bem-vindas, mas as mudanças são bem-vindas baseadas em propostas concretas. Do meu ponto de vista, pesquisa se faz na universidade. Quer fazer pesquisa? Entra na universidade, entra no mestrado, entra no doutorado, e lá dentro do mestrado, do doutorado, vai testando. Não quero. Então vai lendo. Vai lendo. Hoje, com a internet, nós temos acesso a todas as publicações que podem ser lidas quase que at the time. 1, 2 semanas depois que foram publicadas. Onde que a gente não deveria fazer pesquisa? No consultório. No consultório não é um lugar para fazer pesquisa. Na clínica particular não é lugar para fazer pesquisa. Um paciente, quando entra numa pesquisa na universidade, numa instituição, numa associação, ele assina um termo de compromisso que diz: eu estou participando de uma pesquisa. E já que estou participando, o meu ganho é: não pago, não posso interromper a hora que quiser, e etc e tal. Eu não posso fazer pesquisa em quem paga. Não é justo. Porque quem paga, pega tratamentos comprovados, sólidos. Não pesquisa. Esse era basicamente o recado que eu queria dar para vocês nesse crosstalk. Cuidado para não entrarem em tratamentos experimentais dentro da sua clínica. Dentro da sua clínica, só tratamentos que são sedimentados por ciência. Mas eu gostaria de fazer um tratamento experimental. Faça, mas não na sua clínica.